Boa tarde, meus caros. Bom, dando continuidade aos nossos assuntos, eu gostaria de dizer que hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4, vícios e virtudes, virtudes e vícios. Tranquilo? Bom, esse é um capítulo bem pequenininho, uma página e meia só, além das gravuras. Então ele vai ser bem objetivo. Galera, se tiverem dúvidas, tanto desse capítulo quanto dos capítulos anteriores, me avisem, por favor, porque aí eu vou marcar com vocês uma live só para a gente tirar as dúvidas que porventura surgirem. Tranquilo? Então eu vou fechar a webcam aqui agora para que a gente comece com os tópicos do slide. Virtudes e vícios. Vícios e virtudes. Bom, o primeiro tópico é somos racionais. Escolhemos. Olha que coisa interessante. A ideia de vício e a ideia de virtude está associado à nossa capacidade de pensar. Porque nossa capacidade de pensar tem a ver com vícios e virtudes. Bom, como a gente já estudou ao longo do ano, mas não apenas desse ano, ao longo de todo o tempo que a gente teve a possibilidade de estudar filosofia, no caso de vocês, desde o sexto ano, uma das características principais dos seres humanos é exatamente a capacidade de pensar, a capacidade de abstrair, de ter ideias. E essas ideias, elas não são palpáveis, pelo contrário. Ideias são imateriais. E é exatamente por sermos racionais que temos a capacidade de refletir sobre o que é certo e sobre o que é errado. E, podendo refletir sobre o que é certo e sobre o que é errado, temos também a capacidade de escolher o que é certo e o que é errado. Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, Sócrates dizia que seguia a um Deus, sua própria consciência. Sócrates acreditava que todo homem, toda mulher, que souber distinguir o que é certo e o que é errado, vai moralmente escolher o que é certo. Sabendo o que é bem e o que é mal, vai sempre escolher o bem. E é exatamente essa capacidade de escolher que vai, de certa forma, garantir que, na maioria das vezes, a gente escolha as virtudes em detrimento, ou seja, em substituição ao vício. Tranquilo até aqui? Eu nem vou mudar lá para o slide, só vou ver o próximo tópico. Nossas necessidades e impulsos. O que é isso? Por que é que a gente precisa, galera? Por que é que a gente necessita? Parem para pensar. Vá lá. Vou pegar uma pessoa normal. Uma pessoa normal precisa de um café da manhã. Simples. Vou pensar em coisas bobas, óbvias. Bobas não porque não sejam importantes, mas estou dizendo óbvias no nosso cotidiano. Por exemplo, uma pessoa precisa de um café da manhã, sei lá, com uma xícara de café, 2 pães com manteiga, é suficiente? Ok. Essa mesma pessoa precisa se hidratar, ela precisa beber água. Então ela vai beber água ali durante o dia. Meio-dia ela precisa se alimentar. Vou pensar também num prato de comida convencional. Um pouco de feijão, um pouco de arroz, um pedaço de carne ou de frango, uma salada, sei lá, uma fruta ali para acompanhar. Água, o resto da tarde. À noite, uma coisa mais leve, já que vai
se aproximando do período de sono. Então, você vai comer ali uma sopa, um caldo, alguma coisa bem leve. Isso é necessidade. Isso, se a gente parar para pensar, é necessidade básica. Básica à sobrevivência. Se você deixar de usufruir desses alimentos, você vai adoecer, você vai se enfraquecer, você vai emagrecer mais do que o que precisa e, consequentemente, vai ficar frágil. Bom, no entanto, algumas pessoas vão além dessa necessidade. E qualquer coisa que vá além da necessidade se transforma num vício. Sabe quando eu, por exemplo, adoro pizza. Comer um pedaço de pizza é uma necessidade que alguém tem de comer pizza. 2, vá lá, você é grande e come 2 pedaços. 3, já está indo além do que de fato precisa. 4 já é exagero. 5, vício. Você é viciado em pizza. E mesmo sabendo que 5 pedaços de pizza pode ser exagero, você ainda assim cede ao vício, ao prazer de comer aquele pedaço a mais, mesmo sem precisar. Por quê? Porque se você estivesse agindo racionalmente, você teria parado no primeiro ou no segundo pedaço. Por quê? Porque era o necessário para saciar a sua necessidade daquele tipo de alimento, no caso pizza. Como você se deixou levar muito mais pela emoção, pelo prazer de se deliciar com um pedaço de pizza, você deixou se levar pelo vício. E o que é o vício senão uma paixão descontrolada? Um momento em que a nossa razão ela cede espaço para que a gente haja por impulso e não por necessidade. Tá claro até aqui? Então vamos para o próximo tópico. O controle sobre os nossos instintos e paixões. Vou ligar aqui a webcam. Tem uma frase, na verdade tinha, já que hoje não está mais lá. Tinha uma frase sobre, era uma inscrição, sobre o templo de Apolo na cidade grega antiga de Delfos. Lá sobre esse templo estava inscrito: conhece-te a ti mesmo. Vou repetir: conhece-te a ti mesmo. E você deve estar se perguntando: eu me conheço, eu não me conheço. E depois afirmando: sim, eu me conheço. Afinal de contas, quando você olha no espelho, você não fica se perguntando: quem é você? Você sabe quem é você. Mas aí entra o filósofo, entra a filosofia. Você realmente sabe quem é você? Essa é uma pergunta extremamente difícil. Essa é uma pergunta que muitas pessoas irão passar a vida inteira, irão morrer em plena velhice, sem terem condições de responder. Só quando nos dedicamos a nos conhecermos, somos capazes de conhecer a nós mesmos. Por quê? Porque conhecer você implica necessariamente em desafiar-se permanentemente. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? 10 segundos, 20, 30, 40? Quanto tempo você consegue ficar sem comer, sem beber água? Quanto tempo você consegue caminhar sem parar para descansar? Quanto tempo você consegue ler sem precisar parar para descansar? Quantas línguas você é capaz de aprender? Quantas coisas você é capaz de dominar? Quantos instrumentos você é capaz de tocar? Percebe? Esses limites
eles só podem ser descobertos, reconhecidos, depois que a gente tenta. Exemplo, eu gosto muito de lembrar desse período porque dá uma saudade. Quando eu cheguei aqui em Caeté, todo mundo sabe que eu não sou daqui, eu não trabalhava. Então, eu vim para estudar, meu pai me mandava o dinheiro suficiente para ficar, então eu só estudava. Procurei emprego, não achei, então só estudava. E eu comecei a ler. Tinha um amigo na República que tinha uma biblioteca, eu comecei a ler. E eu não era leitor até ali. Lia uma coisa ou outra. E comecei a ler. Ali com 6 ou 7 meses, lendo todo santo dia, eu chegava a ler 7 horas por dia. É, isso mesmo. 7 horas. Por que 7 horas? 7 horas é um número muito elevado. Eu lia 7 horas durante o dia e à noite ia para a universidade assistir aula. Assistia mais 4 horas e pouco de aula. Então percebam, eu não sentei no primeiro dia e li durante 7 horas. Eu sentei 10 minutos, eu sentei 15, 20. Eu sentei 1 hora e percebi que conseguia me concentrar por 1 hora. E aí eu sentei 1 hora e meia, fui, acabava o café, levantava, fazia mais um pouco de café, voltava. Ou seja, é uma construção. É uma construção principalmente de enfrentar nossas paixões. Porque, por exemplo, eu poderia ficar na cama até mais tarde. Por exemplo, eu poderia, sei lá, na época tinha um computador velho lá com alguns joguinhos de computador. Isso eu tô falando de 2006, 14 anos atrás. Caramba! Eu poderia ficar lá sem fazer nada. Eu enfrentei a paixão, algo que me dava prazer imediato, que seria, por exemplo, a preguiça, e eu lia. Não porque precisava ler, mas porque queria saber. O desenvolvimento dessa virtude, que é lenta, que é progressiva, ela me ofertou o enfrentamento das paixões. Óbvio que hoje se tornou bem mais difícil enfrentar essas paixões. Observem, por exemplo, vocês. Vocês têm à sua disposição o Xbox, o PS, os celulares com diversos jogos, cada um mais incrível que o outro. Redes sociais para quem tem, Netflix, Amazon e diversas outras plataformas com filmes os mais incríveis, as séries mais bacanas. E ainda assim, você precisa resistir a essas paixões se quiser ter virtude, se quiser desenvolver qualidades que te permitam ser melhor. Não estou dizendo que assistir a um filme seja menos importante que ler um livro, mas é provável que você aproveite bem mais do filme depois de ter lido alguns livros. A nossa racionalidade é o que torna a escolha possível. Sem ela, a gente seria, sei lá, animais. Seríamos animais. Tranquilo até aqui? Se houver alguma dúvida, escreve no caderno e a gente vai marcar uma live para sanar essas dúvidas. Fechado? Eu vou para o próximo slide. Bom, o excesso de virtude pode virar vício. Espera aí. Como é que você me fala agora? O excesso de virtude pode virar vício? Pode. Não só pode, como faz mal, como qualquer outro vício. Te dou um exemplo também meu, eu gosto porque pelo menos é meu, ninguém vai poder reclamar. Uma vez eu fui para um congresso e aí estava assistindo uma palestra e o cara era brilhante na palestra. Muito bom, mas muito bom mesmo, isso em 2011, em Santa Catarina, Florianópolis, lá no estado de Santa Catarina. Durante a palestra ele foi falando. Em um dado momento ele mencionou que ele dormia muito pouco. E aí alguém perguntou, ele disse, olha, eu não fico preocupado calculando, mas eu durmo em torno de 2 horas, 3 horas por noite. E aí eu achei aquilo incrível, porque se eu dormisse só 3 horas,
eu iria ler mais do que eu já lia na época. E aí eu comecei a diminuir meu tempo de sono. O que é interessante é que, reparem, ler é uma virtude. Adquirir conhecimento é uma virtude. Mas o que é que eu estava fazendo para ter mais tempo para ler? Tirando das minhas horas de sono que eu preciso, e qualquer pessoa normal precisa de 7, 8 horas de sono, alguns de menos, 5 ou 6. Percebam que, em nome da virtude de me tornar um pouco mais inteligente, de adquirir um pouco mais de conhecimento, de um pouco mais de base para os meus argumentos, eu estava cometendo o vício de deixar que o fato de saber ou de querer saber mais passasse por cima da minha saúde. Logo, nada em excesso é bom. Tudo em excesso é um vício e todo vício é nocivo. Mesmo que lhe pareça num dado momento algo positivo, não é. Dou um outro exemplo antes de avançar. Vocês são muito jovens, então vocês talvez nunca tenham ouvido falar dele. Mas existiu um astro pop, uma celebridade de Hollywood, chamado Bruce Lee. Bruce Lee era chinês, era um artista de artes marciais, né? Um artista marcial. E Bruce Lee ficou famosíssimo no mundo inteiro porque era um lutador brilhante. Ele era genial lutando. Se tiverem curiosidade, bota alguns vídeos no YouTube, Bruce Lee. Vocês vão ver coisas incríveis dele. Bruce Lee era tão aficionado por artes marciais que ele saía desafiando inúmeros mestres de diversas outras artes marciais para conseguir vencê-los, mas não apenas isso. Enquanto lutava com eles, Bruce Lee aprendia um pouco de suas técnicas e ia incorporando isso à sua própria técnica. Bruce Lee fazia exercícios físicos o tempo todo para ganhar resistência física. E olha que ironia. O que teoricamente deveria deixá-lo saudável e forte foi um dos principais motivos que ocasionaram a morte dele, extremamente jovem, aos 32 anos, em 1973. Então percebam, um cara que tinha uma vida muito boa, construída com muito esforço, um atleta brilhante, um artista marcial genial, nunca igualado na história. Até hoje ninguém conseguiu alcançar os feitos dele. E morreu por excesso de exercício. Ele era viciado em atividades físicas para se tornar cada vez melhor. E morreu jovem, aos 32 anos. Logo, qualquer coisa em excesso é ruim, é nocivo. Tranquilo até aqui? Vou avançar para o próximo tópico. Toda paixão em excesso é um vício. Mais ou menos o que eu acabei de citar sobre Bruce Lee. Toda paixão, ele era apaixonado por lutas, então se dedicou de tal forma que acabou morrendo por conta desse esforço. Para Sócrates, galera, a sabedoria está na nossa capacidade de compreender que em alguns momentos a gente não vai saber como se portar. E reconhecer que não sabe, ou seja, reconhecer a nossa ignorância diante daquele fato, é o primeiro passo que nós podemos dar em direção ao conhecimento. Por quê? Porque se eu não reconheço que eu não sei, eu não me abro para o novo conhecimento. Mas se eu humildemente reconheço, olha, eu não sei fazer isso. Eu estou dizendo, eu não sei. Você pode me ensinar? E é exatamente o que Sócrates nos deixa. A virtude está no reconhecimento da nossa própria ignorância. E diante dessa ignorância, nos abrimos para o conhecimento.
Então, essa para Sócrates é sem sombra de dúvida a maior de todas as virtudes. A sabedoria de reconhecer que não se sabe, quando de fato não se sabe. Não à toa, Sócrates entrou para a história da filosofia com uma frase muito interessante: só sei que nada sei. Quando ele diz só sei que nada sei, ele está dizendo eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Há muitas coisas que eu ignoro, então eu estou sempre aberto a conhecer. Tá claro até aqui? E, por fim, o último tópico, nem vou fechar aqui, só vou dar uma conferida. Aristóteles, o sábio e a vida equilibrada. Para Aristóteles, sabedoria mesmo era o equilíbrio da vida. Nem muito, nem pouco. O caminho do meio. O equilíbrio. Nada de mais, nada de menos. Vocês não precisam se matar de estudar, mas também não precisam negligenciar seus estudos. Sempre na medida da necessidade. Hoje vocês poderiam me perguntar, Theo, você continua lendo 7 horas por dia? E eu reconheço que dificilmente eu volte a alcançar aqueles tempos. Por quê? Porque meu único compromisso na época era estudar. Então eu lia, eu sempre gostei muito de ler, apesar de não ler lá no começo da minha adolescência. Eu lia, tinha o dia inteiro e a tarde inteira livre, tinha a noite para assistir aula na universidade e a madrugada normalmente dormia menos do que deveria, então acabava lendo também. Hoje eu trabalho, tenho outras tantas responsabilidades, então hoje eu tenho que reduzir isso e muito, mas eu continuo ainda me esforçando para ler o máximo possível. Só leva em consideração, por exemplo, que olha, a minha companhia, por isso que eu adoro ficar em casa. Então, percebam que quando a gente para pensar, é só o equilíbrio. Não adianta ler demais e deixar de conviver com as pessoas que você ama. Não adianta dormir demais e deixar de estudar. Não adianta jogar só videogame e dizer, quando chegar perto da prova eu estudo. Não adianta nenhuma dessas ações em excesso, porque é a sua vida. E você precisa construí-la de uma forma que ela se sustente lá na frente. Se você faz algumas escolhas equivocadas agora, se você vive de forma desequilibrada agora, o futuro tende a cobrar com muito rigor essas escolhas. Por isso, Aristóteles nos convida a pensar que a sabedoria está no caminho do meio, nem muito para um lado, nem muito para o outro. Tranquilo até aqui? Lembra, se tiver alguma dúvida, anota no caderno. A gente vai marcar uma live para só tirar dúvidas. Enquanto isso, dá mais uma lida nesse capítulo. Eu sei que você já fez um relatório sobre ele e responda às atividades. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se encontra em breve. Valeu? Tchau, tchau.